Boa tarde, bem-vindos aí ao Saúde em Dia, começando o bloco da ortopedia. Eu sou Rafael Barreto, cirurgião de coluna, ortopedista, e hoje a gente vai falar sobre um tema que é muito comum, principalmente na terceira idade, que chama estenose de canal lombar. Então, pessoal, a estenose de canal lombar, ela é uma doença muito prevalente então na terceira idade, e a nossa coluna, como a gente já conversou em outras situações, ela começa um processo de degeneração já lá na adolescência. Quando o nosso disco ele começa a perder a circulação, ele vai desidratando, ele vai perdendo a capacidade de amortecimento, de distribuição de carga e gerando, uma sobrecarga mecânica em todos os segmentos da coluna. E a estenose de canal lombar, ela vai se desenvolvendo durante a vida de forma lenta, onde há uma adaptação do nosso corpo, uma adaptação da circulação dos nervos para aquele problema que vai gerando esse estreitamento do canal. Em algum momento essa descompensação ela vai ocorrer e aí começa a desencadear os sintomas. Então, no momento que essa doença ela descompensa, ela vai gerando então essa limitação de ficar em pé e de andar. Isso chama autonomia, E a cada período de avanço desse processo, a gente vai vendo que essa autonomia ela vai diminuindo cada vez mais. Então, num primeiro momento eu ficava 15, 20 minutos em pé, hoje eu começo a ficar 10 minutos, daqui uma semana, um mês eu começo a ficar 5 minutos, eu vou tendo uma perda dessa capacidade de ficar em pé e de andar. Então a distância é a mesma coisa. Eu andava 2, 3 quadras para ir no supermercado, na farmácia, hoje eu consigo chegar até a esquina, eu tenho que sentar, tenho que agachar ou eu tenho que deitar para aliviar esses sintomas. Então essa é a principal característica da doença. Então numa coluna normal, a gente vai ter o disco bem hidratado, bem alto, o segmento da coluna que a gente já conversou em outras situações, que é uma vértebra, um disco, outra vértebra, eles estão bem alinhados. E quando você vai tendo esse processo degenerativo que inicia-se lá na adolescência, vai tendo uma desidratação desse disco e a gente vai desencadear o quê? Um certo abaulamento, uma protrusão do nosso disco. Isso gera uma sobrecarga na região posterior da coluna, aumentando a pressão nas articulações e nos ligamentos, levando a uma frouxidão de ligamentos. E tudo isso vai colaborando para ter um estreitamento do canal medular, que é onde passa as raízes na coluna lombar. Então, pessoal, isso aqui é um canal medular normal, onde a gente tem a parte central, onde passam todos os nervos. Na área lateral, que a gente chama de forame, sai uma raiz em cada lado. Tá? Com o processo degenerativo, o disco, que é essa área mais azulada aqui, ele vai se desidratando e ele vai levando a um abaulamento, uma protrusão para dentro desse canal, diminuindo a amplitude desse canal. Isso altera a mecânica das articulações, sobrecarregando as mesmas, onde elas vão levando a uma hipertrofia, um crescimento, e tudo isso gera mais estreitamento e falta de circulação dos nervos, que é a isquemia, gerando a claudicação neurogênica, que é o principal sintoma relacionado aí à estenose de canal. E uma coisa interessante, que essa doença, o tratamento ele não é baseado no grau de estreitamento, no grau de estenose. O tratamento ele é baseado no sintoma. Então, você pode ter um grau de estreitamento muito grave, uma estenose que a gente fala completa de canal, e não ter sintomas como a claudicação, não ter limitação para caminhar longas distâncias, você tem uma vida normal, você pode ter só uma discreta dor nas costas, uma lombalgia. E tem pessoas que já têm uma estenose mais moderada, mais leve e apresentam essa descompensação e os sintomas aparecem mais precocemente. Então o tratamento ele vai ser sempre baseado no grau de incapacidade e não no grau de estreitamento que se tenha no canal. O tratamento ele é feito baseado principalmente na fisioterapia, onde é feita uma avaliação inicial para verificar qual que é a autonomia de marcha desse paciente, feita uma avaliação isocinética para avaliar como é que está a condição muscular desse paciente e se inicia um programa de exercícios específicos para melhorar esse quadro de circulação e de estreitamento do canal. A hidroginástica, a hidroterapia são excelentes opções para quando se tem uma dor, quando se tem limitação. São exercícios que ajudam a melhorar essa circulação da coluna, diminuindo um pouco a carga nela, então facilita muito, principalmente nos idosos. Os remédios, eles auxiliam ao exercício, a realização
dessa reabilitação. Então nós temos remédios específicos que ajudam a aliviar dor, remédios que ajudam a melhorar esses sintomas neurológicos, que melhoram a circulação e o funcionamento desses nervos. E uma vez feita essa avaliação, depois de 30 a 40 dias, a gente vai fazer uma reavaliação para verificar se houve uma melhora clínica do paciente, se ele está conseguindo ficar mais tempo em pé, se ele está conseguindo andar durante um período maior de tempo. Isso é que avalia se o tratamento deu certo ou não. Tá? O estreitamento ele é uma alteração mecânica, então esse desgaste da articulação, essa hipertrofia, esse crescimento dos ligamentos, esse abaulamento do disco, isso não tem tratamento clínico que resolva. Tá? O tratamento ele vai ajudar a tratar os sintomas. Uma vez que falha esse tratamento e a gente não consegue melhorar essa capacidade, essa autonomia de marcha, o tratamento cirúrgico ele é uma alternativa. Tá? Para quê? Para poder ampliar esse canal, fazer uma descompressão desse canal e favorecer a essa raiz nervosa, a esse nervo, essa medula, a ter uma revascularização, a ter um retorno natural da sua circulação e diminuir esses sintomas, que são sintomas de isquemia, de falta de sangue nas extremidades. Então acaba gerando essas dores nas pernas, essa limitação para andar e para ficar em pé. Na falha do tratamento conservador, a tomada de decisão para decidir qual que será, né, a melhor intervenção para esse caso desse paciente, ele vai depender muito de uma avaliação clínica, da necessidade desse paciente, de qual que é a demanda desse paciente, se existe ou não alguma instabilidade franca na sua coluna, para você tomar uma decisão em relação a uma descompressão simples, ou se há necessidade de fazer uma descompressão de vários segmentos da coluna, ou, em último caso, fazer uma fixação, que é a artrodese da coluna. E a boa notícia é que, na grande maioria dos casos, a gente consegue fazer um tratamento bem menos agressivo, né, que é a endoscopia de coluna, que faria só uma descompressão desse canal que está apertado, devolvendo aí uma amplitude normal a esse canal, facilitando aí a revascularização dos nervos, com um trauma cirúrgico mínimo em que o paciente pode ter alta até no mesmo dia do procedimento, desde que não ocorra nenhuma intercorrência ou que não tenha nenhum problema aí clínico que necessite uma internação um pouquinho mais prolongada. E esse tipo de intervenção ele é interessante por quê? Porque ele traz uma capacidade aí de retorno à atividade de vida diária muito rápida. Como não há um trauma tecidual importante, não há um corte, né, um trauma muscular importante, o desconforto na área cirúrgica é muito pequeno, então o paciente consegue retomar suas atividades de vida diária, fazer um trabalho de escritório já com uma semana de pós-operatório, retomar aí a direção para poder ir à farmácia, ir ao mercado, fazer pequenas viagens de curta distância em um período muito rápido. E quem gosta de praticar esporte, normalmente em 30 dias, 40 dias ele já está praticando atividades de leve impacto e evitando aí torção de tronco. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, tenham entendido aí o que é estenose de canal lombar. Deixem sugestões, sigam a gente nas nossas redes sociais, tá? Tem o nosso WhatsApp aqui para você mandar sugestões de textos, de temas, dúvidas referentes ao que já foi falado e até o próximo programa.